Olá, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Eu sou a professora Cintia, professora mestre em matemática, e tô aqui para bater um papo com vocês. Hoje eu queria falar de paridade. Já ouviu falar disso? Sabe o que é isso? Gente, nós vivemos com isso, nós aprendemos a brincar de par ou ímpar, criança ainda, e às vezes a gente não para pensar na situação. Então antes de falar da brincadeira, eu vou lembrar o que é um número par e o que é um número ímpar, né? Eu acredito que todos vocês saibam, mas pode ser alguém aí que deu uma esquecida e esteja precisando ser recordado. Então, os números terminados. Em 0, 2, 4, 6 ou 8 são chamados de números pares. Já os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são chamados de números ímpares. E aí, por que a gente tem essa terminação, né? Por que a gente tem essa classificação? A gente chama de par ou a gente chama de ímpar? Então, quando a gente tem uma quantidade, seja uma quantidade de borboleta, de sapato, de bola, o que for. Se você tiver uma quantidade que você consiga dividir em grupos de 2, você tem uma quantidade par de elementos. Se você dividir em grupos de 2 e sobrar 1, você tem uma quantidade ímpar de elementos. Quando a gente vai olhar a paridade, os algarismos que estão à frente do número não importa, né? À frente do número. Os algarismos que estão ajudando a formar o número não importam. O que importa pra gente em relação à paridade é o último algarismo. Então, os outros não importam. Era isso que eu queria falar pra vocês e eu acabei ficando confusa, né? O que eu quero dizer? Esse número aqui, 2.469, ele tem 3 algarismos pares, mas o algarismo das unidades é o 9, que é ímpar. Então, esse número aqui é um número ímpar, porque ele terminou em 9. Já o número terminou em um número par. Então, esse número aqui é um número par. Bom, eu vou chamar, como eu quero generalizar e falar de todos os números ímpares e de todos os números pares, e eu não consigo aqui escrever todos eles para vocês, senão nós vamos ficar dias falando quais são. Eu vou falar que o número par vai ser representado por 2 vezes uma letra. Pode ser 2N, 2M, 2A, 2B, mas eles vão ser dessa forma aqui. E os números ímpares, eles vão ser dessa forma. Por quê? Porque todo número par é múltiplo de 2, então todo número par pode ser escrito da forma 2 vezes um valor. Se eu somo 1 a um número par, ele acaba ficando ímpar. Então, o número ímpar vai ser da forma 2N mais 1, certo? Vamos falar da brincadeira para o ímpar. Vou jogar com vocês e eu escolho par. Logo, vocês são ímpar. Quando eu ganho? Se eu colocar par e vocês colocarem par, eu ganho? Vamos ver? Vamos pensar aqui na soma de 2 números pares. Então, eu vou chamar um número de 2N, é um número par, e eu vou chamar o outro de 2M, também um número par. Se eu somo o 2N com o 2M, como M e N são diferentes, eu não posso falar para vocês que vai ser 4N ou 4N. Eu posso falar para vocês que eu posso escrever essa soma dessa forma aqui, N mais M. Por quê?
quê? Porque o 2 aqui é um fator comum do N e do M, então eu posso colocá-lo em evidência, que é fora do parênteses. Assim ele multiplica o N e volta para o 2N, e ele multiplica o M e volta para o 2M. Esse resultado é um resultado par. Por quê? Porque eu cheguei em 2 vezes alguma coisa. Isso é par. Quer dizer, então, que se a gente estiver jogando par ou ímpar e eu escolher par e vocês escolherem par, eu ganho. Eu colocar um número par e vocês colocarem um número par, eu ganho, certo? Tudo bem. E se eu escolher um número ímpar? Eu escolhi par na brincadeira, na hora de colocar aqui eu coloquei um número ímpar e vocês também colocaram um número ímpar. Quem será que ganha? Vamos ver? Soma de 2 números ímpares. Eu vou escrever o número da forma 2n mais 1. Ele vai ser ímpar. E eu vou escrever o outro número da forma 2m mais 1. E ele também é um número ímpar. Vou tirar esse parênteses aqui, que eu coloquei o parênteses só para destacar os dois. E aí, o que eu posso brincar aqui? Que eu posso escrever 2n mais 2m mais esse 1 eu posso juntar com esse 1. 1 mais 1 dá 2, certo? Como eu tenho 2 aqui no N, 2 no M, 2 aqui sozinho, eu posso colocar o 2 em evidência e escrever N mais M mais 1. Que na verdade, gente, eu tô fazendo 2N dividido por 2 deu N. 2M dividido por 2 deu N. E 2 dividido por 2 deu 1. Esse resultado, né, tudo que está dentro do parênteses está sendo multiplicado por 2 e não ficou nada fora do parênteses. Então, esse resultado é um número par. Então, se eu colocar um número ímpar e vocês colocarem um número ímpar, eu ainda ganho. Será que em algum momento vocês ganham? Claro que sim, né? A gente sabe que nem sempre quem escolhe par ganha a brincadeira do par ou ímpar. Quando será que isso acontece? Tá faltando a gente ver a soma de um número par com um número ímpar. Então eu vou colocar um número da forma 2n, que é par, e vou colocar um 2m mais 1, que é ímpar. Na hora de somar, eu tenho 2n mais 2m mais 1. E aí, o 2, ele tá acompanhando o m e o n. Então, eu posso colocar assim, 2 vezes n mais m. Mas o 1, ele não tá acompanhado por 2, então ele vai ficar sozinho aqui. Galerinha, 2 vezes n mais m é par, mas tem um 1 fora do parênteses. Então, essa soma aqui é um número ímpar. Então, é isso mesmo. Vocês ganham a brincadeira, né? Eu sendo par e vocês ímpar. Vocês ganham a brincadeira se eu puser um número ímpar e vocês colocarem um número par. Ou se eu puser um número par e vocês colocarem um número ímpar. Então, para brincar de par ou ímpar, quem escolhe par ganha. Se os dois colocarem um número par, se os dois colocarem um número ímpar. Quem escolheu ímpar ganha. Se um dos dois puser um número par e o outro puser um número ímpar. E aí, não importa quem colocou o par e quem colocou o ímpar, certo? Cíntia, isso pode me ajudar em quê? Vou dar um exemplo com uma conta pequena, mas você tá lá fazendo algo e aí você de repente precisa fazer 8 mais 7. E deu branco, você tá na dúvida, você fala assim, meu Deus, é 15 a 16, é 15 a 16. Lembrou do par ou ímpar? Se o 8 é par e o 7 é ímpar, o resultado vai ser ímpar. Então você já sabe que não é 16. Isso te ajuda nesses momentos, certo? Sem contar que quando eu consigo compreender a matemática, fica muito mais fácil entender as outras situações que vêm depois. Beleza? Bom, gente, mas não fica só na soma, não. Também acontece na multiplicação.
Então vamos ver o que vai acontecer se a gente multiplicar dois números pares. De dois números pares. Então eu vou ter aqui um 2n vezes o 2m. Esse cara é par, esse cara é par. Eu vou colocar fora do parênteses só para chamar a atenção de vocês. Mas aqui não me importa se vai ser 2 vezes 2, 4, se a gente vai colocar 2 ao quadrado. O que me importa aqui é que eu consigo escrever assim, ó. N vezes M é NM ou MN. A ordem da multiplicação não altera o resultado e quando eu tenho letras eu não sou obrigada a pôr pontinho de vezes. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. A gente tem um 2 multiplicando tudo. Ou seja, se 2 está multiplicando tudo, o resultado é par. E eu tenho certeza que vocês estão pensando assim, eu já sabia disso. Ah, vá, é mesmo? Vamos ver a multiplicação de dois números ímpares? Eu vou chamar um número ímpar de 2n mais 1. E eu vou chamar outro número ímpar de 2m mais 1. Então, isso aqui é ímpar. E esse aqui também é ímpar. E aí, galerinha, não posso tirar o parênteses porque eu tenho aqui dois termos multiplicando outros dois termos. Né? A gente tem um número sendo representado por uma expressão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 2n vezes 2m's. E aí eu vou ficar aqui com 2nm, por exemplo. Vezes 2, né? Porque aqui são 2 vezes 2. Ou 4mn também não tem problema. 2n vezes 1 dá 2n. Agora eu multiplico tudo por 1. 1 vezes 2m dá 2m. E 1 vezes 1 dá 1. O que aconteceu? A gente tem 2 aqui, a gente tem 2 aqui, a gente tem 2 aqui. Ou seja, esses termos que apareceram com 2, eu posso colocar aqui o 2 em evidência. Mas o 1, ele não é múltiplo de 2, ele sobra. 2 vezes 2m vezes m dividido por 2, 2nm. 2n dividido por 2, 2n. 2m dividido por 2 dá m. 2n dividido por 2 dá n, né? Eu falei 2. Mas o 1 não é por 2, o 2 não é fator comum no 1, ele não tem esse 2. Então eu repito. O que acontece? Se não é tudo que está sendo multiplicado por 2, o resultado é ímpar. Então, se eu multiplico dois números pares, o resultado é par. Se eu multiplico dois números ímpares, o resultado é ímpar. E qual será o resultado que eu encontro quando eu multiplico um número par e um número ímpar? Ou vice-versa? Vamos ver? Só ele que falta. Então, olha. 2n vezes 2m mais 1. Então, isso aqui é par. E isso aqui é ímpar. Vou passar para cá de novo, né? O primeiro parênteses ele não faz diferença porque o 2n está sozinho, mas o segundo parênteses eu não posso tirar, porque eu tenho um m mais 2m mais 1 aqui. E aí esse 2n ele multiplica todo mundo que está no parênteses. Então eu vou ficar aqui com 2 vezes 2. Eu gosto de colocar o número na frente, mas é hábito de professora. 2n vezes 1 é ele mesmo, que é 2n. O que aconteceu aqui, né? Tá tudo multiplicado por 2. Eu nem precisava fazer a multiplicação ali para chamar a atenção de vocês para essa situação. Como todos eles têm o fator 2, eu coloquei o 2 em evidência. E aí, se eu tenho tudo multiplicado por 2, o meu resultado é par. Cíntia, isso me ajuda? Gente... Lá na sala, às vezes, eu tô lá com um aluno tentando fazer assim, ó. 27 dividido por 3. Aí o aluno vai lá e coloca assim, 8. Como que isso te ajuda se você tá fazendo divisão, Cíntia? Como que vai me ajudar a multiplicação? Ué, se você sabe de paridade, você sabe que o resultado de 27 por 3, né? 27 por 3 vai ser um número que vezes 3 dá 27. Então, se você pensar no 8, ele é par. 3 vezes 8 vai ter que ser par. O resultado de 3 vezes 8 é par. Então, 27 dividido por 3 não pode ser 8. Então, ajuda nisso.
Sem contar no que eu falei com vocês. Quando eu consigo compreender, que eu começo a entender essa essência da matemática, fica mais fácil aprender o que vem depois. Eu percebo que muitas vezes um aluno ele não compreende fatoração porque ele não entende o que é fatoração. E quando ele aprende a fatorar os números, ele não consegue fatorar as expressões simplesmente porque ele aprendeu a fatorar, mas ele não entendeu o processo. Ele não sabe o que isso significa, ele só sabe fazer, mecanicamente. E aí quando a gente coloca letra, ele não consegue. Por quê? Porque ele não conseguiu compreender a essência do que está sendo falado ali. Ele não conseguiu entender o processo. Ele aprendeu mecanicamente, ele aprendeu a repetir, ele sabe como fazer, mas ele não compreendeu o que aquilo representa. Certo? Então por isso que eu tô gravando esses videozinhos pra vocês. Eu demorei muito a aparecer, gente, porque vocês não sabem que briga que foi pra eu gravar. Cada hora uma coisa dava errado. Eu fazia o vídeo, eu achava que tinha dado certo, e a hora que a gente ia editar não tinha som, e outra hora o computador desligava, outra hora era a câmera, deu um transtorno. Esta história dá arrepios só de nela pensar, relembrar. Mas eu não quero sumir, tô muito feliz, né? Eu gosto muito de estar com vocês, eu adoro falar de matemática. Se eu pudesse, eu falava o dia inteiro de matemática. Gente, eu tenho um sobrinho de 7 anos, de vez em quando eu fico ensinando pra ele. Inércia, ação e reação, mas não é matemática, tem alguma coisa a ver, porque se eu começar a falar matemática pra ele mesmo, eu vou deixar o menino tadinho, né? Meio assim, maluco perto dos colegas dele. Então, a gente vai devagarzinho, mas eu amo falar de matemática e eu gosto muito de poder falar com vocês. Espero que vocês gostem, né? Lembrem do par ou ímpar na hora de brincar. Sabendo do que eu falei, você consegue ter uma estratégia e saber quais são, né? Quando você tem mais chance de ganhar. Não dá pra gente prever o resultado, falar eu tenho 100% de chance de ganhar se eu fizer assim, mas a gente consegue às vezes aumentar a possibilidade de ganho quando a gente entende a estratégia do jogo. Bom, se você gostou, dê o seu like, compartilhe. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreva. Estou muito feliz porque o canal está crescendo, estou muito feliz de estar com vocês. Estou me sentindo cada vez mais à vontade. Sei que a letra ainda tá ruim, sei que às vezes eu ainda sou confusa, os meus pensamentos são assim, gente, eu tento me organizar e eu vou aprender ainda. Eu tô melhorando, mas eu sei que eu ainda tenho muito que melhorar, mas eu sou assim no meu dia a dia, tá, gente? Não é só porque eu tô falando com vocês, não. Aluno meu em sala de aula sabe que eu sou assim, eu chego às vezes e falo assim, vou fazer tudo bonitinho. De repente eu baguncei tudo, mas eu amo o que eu faço, eu amo falar de matemática. Então, por isso que eu tô muito feliz de estar podendo falar com vocês aqui. Se vocês saírem gostando um pouquinho assim, ó, eu já vou ficar muito feliz. E ó, né, a gente não precisa só de matemática. A gente também precisa de fazer uma redação, interpretar um texto, saber pontuar. Nossa, eu tenho muita dificuldade de pontuação. Já pedi o tio Marcos para fazer uma aula de pontuação pra mim. Então, se você, né, tá estudando aí, tá pensando no futuro, corre lá, corra lá no canal do tio Marcos. Se inscreva no canal dele se você ainda não foi inscrito. Acompanhe, ele tá fazendo umas aulinhas ali de português do zero, gente, basiquinho de português para ajudar muito a gente. Bom, um grande abraço, fiquem bem, se cuidem e até breve.